Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Se você é indeciso, fica aqui porque hoje a gente vai falar dos filmes com mais de uma versão. Aí você pode assistir uma, pode assistir outra, entendeu? Você é uma pessoa de personalidades múltiplas? Então pronto, essa lista é pra você. E essa lista aqui é uma homenagem ao filme do Esquadrão Suicida que a gente nunca assistiu, que é a versão do diretor, antes do estúdio ir lá, mexer, estragar tudo. E ele tá tentando soltar a versão dele, por enquanto não conseguiu. Então aqui nessa lista a gente vai falar dos filmes que conseguiram ter as suas versões alternativas lançadas. Todo mundo já sabe que Blade Runner deu a maior treta entre estúdio e diretor, resultando em versões diferentes até o filme virar o clássico que é hoje. A primeira, que é conhecida como Work Print Version, foi mostrada para um público bem seleto em 1982 e no lugar da explicação sobre os replicantes tem apenas a definição de dicionário, assim, aparece a definição e pronto, não fica aquela locução chata. E por receber críticas negativas, a galera resolveu fazer aí alterações, fosse para deixar mais violento, como no corte internacional, ou menos no caso da versão doméstica. No corte doméstico, inclusive, existe um final feliz escolhido pelo estúdio, em que o casal foge de Los Angeles rumo a uma grande história de amor. Nossa, muda completamente o significado. Well, I don't get it. What do they risk coming back to Earth for? That's unusual. Why? Já na USA Broadcast Version, o filme ele foi editado para televisão, diminuindo as cenas de nudez e palavrão, além de deixar claro que o Deckard não é um replicante. Pô, tirou toda a dualidade ali da coisa, né, pô. Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Aliás, a primeira vez que o debate sobre o protagonista surgiu foi em 1992, no chamado corte do diretor, por mostrar a sequência do sonho com o unicórnio. Mas foi só 25 anos depois da estreia original que o Ridley Scott lançou a sua versão definitiva, tendo total controle sobre a edição, chamada The Final Cut. Aí que começou o Final Cut. Ele, para fazer essa versão, ele criou um software que tivesse a altura e aí ele criou o Final Cut da Apple. Olha só que bacana, gente, essa história. Okay. Bad joke. I made a bad joke. O filme ele conta com uma versão inédita da cena do sonho, além de reforçar o final aberto, que foi inclusive escolhido pelo Villeneuve como referência para fazer o Blade Runner 2049. Existe ainda um corte, pessoal, lançado em 82, chamada de San Diego Sneak Preview, com 3 cenas inéditas que nunca mais foram exibidas. All those moments will be lost in time. Como todo bom filme tem diferentes cortes, Apocalipse Now não fugiu dessa regra, entregando uma versão mais surpreendente do que a outra. A mais antiga das versões exibidas foi em 79 e, curiosamente, no lugar dos créditos, tinha apenas o copyright na tela, enquanto um panfleto com as informações sobre a equipe era entregue. Olha que legal, que moderno! Oh my God! Uau! Já na versão de 35mm, que foi lançada alguns anos depois, o diretor decidiu incluir os créditos no final, sobreposto ali à destruição do acampamento. Mas essa versão foi retirada dos cinemas depois do público entender errado e achar que o Willard havia destruído o acampamento com os seguidores do Kurtz dentro. Olha só, cara, deu um erro de interpretação. É, cara, acontece, né? Porque o corte, mano, é muito poderoso. É impressionante como você pode pegar as imagens de um filme e editá-las de formas diferentes pra contar coisas completamente diferentes. Você manipula tudo. Inclusive o que a gente fala aqui no Pipocando é o editor que decide depois a minha opinião, a opinião do Bruno. Ele muda, ele inverte, ele mistura as palavras. É uma loucura mesmo. O editor é muito poderoso. As maiores mudanças surgiram mesmo em 2001 com a versão Redux, que dava maior atenção ali aos conflitos políticos e desenvolvimento dos personagens. Uma das cenas inclusas foi a do Kilgore ajudando um bebê vietnamita e sua mãe mostrando o lado mais humano do coronel. Outra mudança seria a sequência ali dos soldados americanos encontrando os franceses e discutindo política durante o jantar, com a Roxane e o Willard usando ópio no final. Já em 2019, o diretor resolveu masterizar a película original em 4K, numa versão menor que excluía algumas cenas acrescentadas aí no Redux. Engraçado que Redux, né, no mundo das dietas é aqueles procedimentos para diminuir, né? O cara tirou do Redux, ficou realmente quase nada, né? We're not supposed to be in Cambodia, but that's where I'm going. Diferente da anterior, durante o jantar com os franceses, a discussão fica de fundo enquanto os olhares do Willard, né, para Roxane, se tornam o foco.
A mudança traz uma visão nova para a cena e mostra aí o lado mais sentimentalista do protagonista, além de dar uma pausa pro espectador antes de toda a treta que vem a seguir. E segundo boatos, existe ainda um corte Ultimate de 289 minutos que estaria circulando na pirataria, mas ele nunca foi oficialmente lançado. Olha que loucura, é a Deep Web dos cortes dos diretores. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você. Um filme pirata. Watchmen dividiu a opinião da crítica e também dos fãs ao fazer uma adaptação que era considerada impossível anteriormente. Como todo filme do Snyder, o diretor também criou sua própria versão depois do lançamento original, com 24 minutos a mais. O novo corte ele é cheio de cenas de ação, como os policiais entrando no apartamento do comediante, com o Rorschach ainda lá dentro. Uma mudança interessante é a morte do Hollis, que é o antigo coruja que desce a porrada em 5 caras, mesmo sendo aposentado, enquanto as lutas contra os nazistas aparecem na tela. Ainda tem uma cena logo depois, quando o novo coruja descobre sobre o assassinato e fica pistola dentro do bar socando um dos clientes. O corte é bem interessante porque ele conseguiu deixar o filme mais próximo da obra do Alan Moore, agradando mais os fãs aí puristas. Existe também, Rolandinho, o Ultimate Cut, que inclui sequências mais longas, além da animação Contos do Cargueiro Negro, que ajuda a expandir ainda mais esse universo. Delirious from nearly drowning, I saw it. The Black Freighter. The hellbound ship's black sails against the yellow Indie sky. Brasil é um longa dirigido pelo Terry Gilliam, considerado uma das maiores ficções científicas já feitas, olha que loucura. E a versão lançada nos cinemas quase não existiu, uma vez que o diretor e os estúdios entraram numa briga em relação ao corte final, olha isso. Isso acontece muito, galera. Pra vocês terem uma ideia, os produtores chegaram a contratar uma equipe de editores à parte e fazer uma versão alternativa chamada de Love Conquers All. E eles fizeram tudo isso escondido do Terry, olha que loucura. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Mas depois de muita briga, o diretor saiu vitorioso e o seu corte foi lançado na Europa da maneira que ele queria, com um final cheio de alerta social. Porém, ainda assim, a Universal Pictures decidiu lançar uma versão autorizada pelo diretor, menor nos Estados Unidos, em que algumas cenas marcantes foram cortadas. Uma das mudanças é a sequência do sonho com o samurai, enquanto na versão europeia ela é maior e única. Na americana, os editores decidiram dividir em 3 partes. What did you do that for? That's what you wanted to do! E tem ainda uma cena da sentença contra o Sam, mostrando ali todos os crimes do qual ele é culpado, incluindo desperdiçar o tempo e papel da justiça. Já em Love Conquers All, algumas cenas do filme elas eram diferentes para levar até o final que a Universal desejava, com o protagonista escapando ao lado da amada. Que belezinha, né? Deixaram o filme fofo. Bom mesmo é aquelas novelas antigas da Bandeirante Floribela, tinha as músicas bacanas pra c... A Marca da Maldade é um dos últimos filmes noir do período clássico de Hollywood e foi dirigido pelo gênio do Orson Welles. Inicialmente, galera, o diretor ele entregou um corte bruto para a Universal, acreditando ser um sucesso, que provavelmente eu acho que teria sido. Porém, a produtora decidiu fazer algumas refilmagens com Harry Keller na direção, além de reeditar e lançar como um plano B nas estreias daquele mês. Olha isso. A pior parte é que o Welles não sabia nada de toda essa história e ficou surpreso quando ele viu o seu filme com cenas diferentes, sem ser o que ele havia planejado. Disseram que não falaram nada pra ele, que no dia da estreia ele viu que tinha algumas cenas que não eram ele que tinha feito. Did you like it very much? I don't know. Was it the same picture you intended to make of us? No, because of changes that they've made and so on, you know. Bom, e apesar de receber boas críticas e hoje ser considerado um marco histórico do cinema, nunca a gente vai poder assistir aquela versão original, já que ela foi perdida pra sempre. Você só tem a versão que a produtora mexeu. Guarda o pendrive, cara. Eu falo isso. Não perde. Não coloca na gaveta o pendrive. Queima um DVD-R, pelo amor de Deus. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês a gravar o jogo do PlayStation 2 no Nero 7. Vou ensinar vocês aí. Bora lá para o computador. Até teve uma tentativa de diminuir a bronca, ainda em 76, em que eles tiravam as cenas extras gravadas pelo Keller e incluíam o material filmado pelo Welles. Mas foi só em 98, 15 anos depois da morte do autor, que eles resolveram tentar refazer a sua versão, baseada ali num livro de memórias que foi deixada por ele. Uma das principais diferenças é o plano sequência no início do filme, que perde os créditos iniciais e tem apenas uma trilha sonora de fundo. A restauração é chamada de corte do diretor, mas na verdade ela não é a mesma coisa e os fãs do mestre nunca saberão a real intenção dele ao fazer esse filme, porque a gente nunca vai ter acesso a esse arquivo. Followed around after him, eat my heart out, trying to catch him.
Vamos falar de um filme aqui de girar a cabeça, assim, ó. O Exorcista chocou o público com seu filme explícito e macabro, quebrando um tabu da época, até mesmo para filmes de terror. E como todo grande clássico, o estúdio vive lançando novas versões, geralmente em comemoração a algum aniversário, alguma desculpa para lançar o filme tudo de novo. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money! É verdade, em 2000 foi lançada a versão que você nunca viu, com ceninhas adicionais e mudanças em relação ao corte original. Uma das principais diferenças é a cena da garotinha descendo as escadas igual uma aranha e em vez da língua de cobra do original, nessa versão a boca dela cospe sangue. Uau! Mudou tudo, hein? Eu vou comprar o DVD. Outras mudanças ocorreram também para TV americana, já que a maioria das cenas são proibidas de passar nos Estados Unidos no horário nobre. GTA pode! It was funny at first, man. I made a mistake. Eles precisaram diminuir a linguagem obscena, eles tiraram alguns xingamentos contra Jesus e ainda substituíram a estátua da Maria profanada para um insert dela chorando sangue. Apesar de algumas pessoas considerarem o longa uma afronta religiosa, né, o Exorcista ele continua sendo o maior clássico do horror, influenciando outros filmes depois dele. Porque na verdade, cara, a gente morre de medo daquilo independente da religião, sei lá. Aquela menina girando na cabeça, meu amigo, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber o contexto. Vomita, exatamente, cara, não importa se aquilo é uma doença, se falar que pega aquilo por um vírus, se é um negócio que se for um padre, se é demônio, se é excesso de Lexotan, não me interessa, cara, eu tenho medo de qualquer jeito. Fuck this. Valeu, galera, obrigado. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Eu tenho recebido muita mensagem de pessoas dizendo que a gente tá ajudando na depressão, na quarentena, que a gente é uma companhia. Eu quero dizer que vocês também são uma companhia pra mim. Afinal, minha única companhia da quarentena é esse Rolandinho aqui à distância, ó. Ó que bonitinho. Exatamente. Vou preparar, fazer até um negócio pra você ficar mais real aí. Fica aí, Rolandinho, fica aí. Você trouxe a câmera ou levou o iPad? Tô colocando um chapéuzinho em você. Valeu! Tia, é nóis!